Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como deveriam, então, matá-lo. Amados irmãos e irmãs, estamos ainda no início do Evangelho de Marcos, apenas no capítulo 3, mas automaticamente já percebemos aqui o grupo de pessoas dentro do contexto religioso que tentam matar Jesus. E qual o motivo? Por que essa revolta toda com a pessoa de Jesus Cristo? A razão é muito clara. Jesus era aquele que olhava para os outros com um olhar completamente diferente. O fato de ver Jesus em dia de sábado, que era um dia que não se costumava de modo algum fazer determinados gestos, Jesus continuava fazendo. Jesus acabava fazendo essa revolução dentro do amor, dentro da sociedade do tempo. Mas vamos perceber isso melhor dentro do texto. Primeira coisa, diz que Jesus entra de novo na sinagoga. Isso porque já apareceu relatos disso anteriormente. Nesse tempo comum a gente já viu isso nos evangelhos. Sinagoga era uma espécie de uma capela, eu costumo sempre comparar assim. O foco da sinagoga era o estudo da Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros de nossa Bíblia. Ali havia um homem com a mão seca, e aí vamos pensar um pouco sobre isso. Ele provavelmente tem alguma doença, algum problema na mão, mas é interessante perceber que é a mão que nos leva a servir. É a mão que muitas vezes me dá o sustento do meu trabalho. Então esse homem poderia aqui representar também duas realidades. Aquele que não serve, aquele que tem uma vida fechada, aquele que não ajuda o irmão, como também aquele que não tem uma dignidade de ganhar o seu próprio sustento. Das duas formas, nós percebemos que é um homem, seja ele muito orgulhoso para um lado, seja ele alguém que vive à margem da sociedade de outro. De qualquer uma das duas formas, Deus precisa vir e agir. E aí é interessante que muitos estão então observando Jesus para ver se ele ia realizar uma cura em dia de sábado, somente para acusá-lo. Essas pessoas não observam Jesus por quem ele é, essas pessoas não observam para ver a cura de Cristo e ver uma espécie de um espetáculo, mas eles estão ali somente para ver ele cair. E vamos lá, fazer algumas reflexões juntos aqui. Quantas vezes tem gente que é assim? Eu não sei se vocês já tiveram algumas experiências nesse sentido, mas tem gente que observa a vida do outro só para ver o outro caindo. Só para ver o outro na lama. Tem gente que ama fazer isso. E aí pega celular, observa a rede social do outro, vai para a rede de fofoca, tudo isso para ver a vida do outro entrando na lama. Amados irmãos e irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem tem o costume de fazer isso, chega a ferir meu coração. Quantas e quantas pessoas, elas, infelizmente, elas não compreendem de modo algum, né, que a gente precisa olhar a vida do outro para enxergar Deus no outro, para auxiliar o outro, não para ver o outro caindo. Mas tem pessoas que são especialistas assim. Esse povo aqui estava desse mesmo jeito. Também podemos fazer uma reflexão que tem muita gente que procura Jesus de modo errado. Já vi gente procurando Cristo por causa da fama. Já vi gente que procura Jesus Cristo somente para poder ganhar mais poder, né? Tem até comerciantes que buscam ir para a igreja porque vai validar, dizendo que o seu comércio é uma fonte de bênçãos e muitas pessoas daquela igreja vão começar a ir para o seu comércio e por aí vai. Pessoas que usam o aspecto religioso como uma espécie de trampolim para alavancar a sua própria vida. Amados irmãos e irmãs, isso é algo muito, mas muito grave. Mas vamos prosseguir. Jesus então, no versículo 3, chega para esse homem e diz, levanta-te e vem aqui para o meio. É interessante. No meio da sinagoga, geralmente tem uma espécie de uma urna. Ou vamos tentar comparar, uma espécie de um ambão, praticamente isso, onde ficava-se a palavra no meio, a lei. Né? Geralmente os fariseus eram homens que praticamente, né, colocavam a lei no centro de tudo.
Jesus agora coloca o homem no centro. É meio que para dizer assim, toda a Sagrada Escritura, ela deseja de fato elevar a dignidade do ser humano. Então tomemos muito cuidado, né? Eu vi recentemente, eu quero partilhar com vocês, uma manchete falando de um pastor dos Estados Unidos que ele defendia e defende ainda a escravidão. Amados irmãos e irmãs, quando uma pessoa que se diz religiosa, não importa de qual seja a religião, e ela defende atitudes que denigrem a dignidade humana, essa pessoa ela não é cristã. Porque a centralidade da palavra, ela nos leva a compreender que Deus, acima de tudo, tem como principal ponto da sua criação a criação do ser humano. E Cristo veio para salvar o ser humano. Então a gente precisa ter essa reflexão na nossa mente, né? E aí Jesus vai e coloca uma pergunta, né? É permitido fazer o bem ou fazer o mal em dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar ela morrer? Qual é a reflexão de Cristo? Se o sábado é o dia do Senhor, é dia que eu coloco Deus no centro, Deus estando no centro, implica em quê? Em a gente fazer o bem ou fazer o mal? Implica em salvar uma vida ou deixar ela morrer? O que é que Deus pensa? Obviamente o povo sabia qual era a resposta, né? Só que Jesus fala justamente isso para ver se inquieta as pessoas. Jesus ama levar essa reflexão interior, porque Jesus quer fazer uma transformação completa naquele povo. Mas ninguém tem coragem de responder. Então Jesus se ira e fica triste. Interessante, né? Jesus fica triste porque ele quer que todo mundo tenha um coração transformado, mas ele também fica irado com a hipocrisia e com a dureza de coração. Deus não fica feliz com isso. E aí ele vai dizer àquele homem, estende a mão. Aquele homem automaticamente tem então a sua mão curada. Só que aí, tanto aqueles que eram apoiadores de Herodes, como também aqueles que eram fariseus, começam a partir desse momento querer matar Jesus Cristo. E por que esse desejo de matar o Cristo, né? Porque infelizmente a dureza de coração, amados irmãos e irmãs, fazem com que esse público persiga a pessoa de Jesus Cristo. Gente, como isso mexe comigo, né? A dureza de coração pode fazer com que as pessoas persigam Jesus Cristo. Quando nós temos um coração duro, nós vamos começar a perseguir as pessoas, nós vamos começar a perseguir o próprio Deus, a não amá-lo, mas sim persegui-lo e perseguir aqueles que o seguem. Como o próprio Jesus chegou lá em Atos dos Apóstolos a dizer a Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? É um coração duro que faz isso. Será que o meu e o teu coração é um coração duro? Né? Será que o nosso coração precisa desse encontro autêntico com Cristo para poder agora se tornar um coração mais afável? Reflitamos sobre isso à luz desse Evangelho nesta quarta-feira e peço muito a você que, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário, porque assim você também ajuda a esse trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal.